Quando Björn Ulvaeus escreveu The Winner Takes It All, em 1980, ele colocou todo o seu coração em cada palavra. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é a cruel reviravolta que veio a seguir. Ele fez sua ex-esposa, Agnetha, cantar aqueles versos dolorosos sobre o casamento fracassado deles. Ela descreveu aquele momento como um dos mais difíceis de sua vida. Estar naquele estúdio, cantando as letras do ex-marido sobre desgosto e perda. Mas essa nem foi a pior parte da história deles. O verdadeiro pesadelo aconteceu anos antes, e Björn manteve silêncio até agora. Björn Ulvaeus nasceu em 25 de abril de 1945, em Gotemburgo, Suécia, bem no final da Segunda Guerra Mundial. Seus pais, Aina e Eric, levavam uma vida simples. Eric trabalhava em uma fábrica de papel. O apartamento deles era pequeno, com banheiros compartilhados, e a Suécia ainda estava sob racionamento até 1951. Mesmo assim, Björn já cantarolava melodias aos 5 anos de idade. Ele não tinha muito, mas ouvia atentamente as músicas no rádio e memorizava cada melodia. A economia da Suécia estava crescendo rapidamente, mas muitas famílias como a dele ainda enfrentavam dificuldades. Gotemburgo era repleta de estaleiros e trabalho pesado, e isso moldou a visão de mundo do jovem Björn. Ele aprendeu cedo o que significava esforço. Em 1951, quando Björn tinha 6 anos, a família se mudou para uma cidade litorânea tranquila chamada Västervik. Ficava longe das grandes cidades. Os invernos eram congelantes, a vida ali era mais lenta. Mas, em 1956, algo mudou. Naquele Natal, Björn ganhou um violãozinho do primo. Ele tinha apenas 11 anos, mas praticava por horas, copiando músicas que ouvia no rádio. Ele adorava o som cru da música skiffle, especialmente depois de ouvir Rock Island Line em 1955. À noite, ele ficava sozinho em seu quarto, dedilhando cordas e sonhando. Västervik tinha apenas 20.000 habitantes, mas aquelas longas e silenciosas noites o ajudaram a se apaixonar pela música. Em 1957, com apenas 12 anos, ele construiu seu próprio amplificador com peças sobressalentes. Ele não estava apenas brincando, ele estava criando. Mas a escola era difícil. Por volta de 1952, ele começou na escola primária local, e as provocações começaram. Björn não era como a maioria dos garotos. Enquanto os outros jogavam futebol, ele ouvia Elvis. Era tímido e quieto, o que o tornava um alvo fácil. Aos 10 anos, ele encontrava conforto em discos de rock americanos contrabandeados. Na Suécia, quase não havia toca-discos. Apenas 15% dos lares possuíam um. Mas Björn encontrou um jeito de ouvir. Rock Around the Clock tocava em seus ouvidos enquanto seus colegas zombavam dele. Quanto mais riam, mais ele se refugiava na música. Ele até sintonizava a Rádio Luxemburgo tarde da noite, escondido debaixo das cobertas. Em 1957, já havia começado a formar grupos musicais em segredo. Em 1958, já se apresentava em feiras locais. Por trás da dor, algo poderoso estava crescendo. Em 1957, Björn e seus amigos formaram uma pequena banda. Eles tocavam músicas folk e skiffle, como as de Tom Dooley, e se apresentavam em eventos da igreja e feiras da cidade. Mas ele morria de medo de estar no palco. Durante um dos seus primeiros shows, em 1958, ele esqueceu a letra da música. As pessoas riram. Ele não conseguia respirar. Os ataques de pânico eram tão intensos que o acompanharam mesmo anos depois. Quando o ABBA alcançou a fama, ele chegou a admitir que usava beta-bloqueadores durante as turnês do ABBA na década de 70 para acalmar os nervos. Mesmo assim, ele persistiu.
Eles praticavam em uma garagem por horas todos os dias. Em 1960, eles até ganharam um concurso local e levaram para casa 50 coroas. Aquele foi um momento marcante para um garoto que costumava chorar depois da escola. Então veio o momento que mudou tudo. Em 1963, aos 18 anos, Bjorn entrou para o grupo West Bay Singers depois de vencer um concurso nacional de rádio. Naquele mesmo ano, mudaram o nome para Hootenanny Singers. Concentraram-se na música folclórica sueca e não na onda pop britânica que estava a dominar o cenário musical. A 26 de outubro de 1963, apresentaram uma canção chamada Jag Ventar vid min Mila, num programa de televisão que foi assistido por milhões de pessoas. Foi a primeira grande oportunidade deles. Em 1964, eles assinaram com a Polar Music e Bjorn estava em turnê pela Suécia em uma van velha. Naquele verão, eles fizeram 168 shows em parques e campos abertos. O álbum deles, também chamado Hootenanny Singers, fez sucesso, apesar da concorrência com os Beatles e os Rolling Stones. A escolha de cantar em sueco, e não em inglês, os destacou. Foi nessa época que Bjorn conheceu Benny Andersson, o homem que mudaria sua vida para sempre. Mas enquanto a música crescia, Bjorn também tentava estudar administração e direito na Universidade de Lund. Ele se matriculou em 1964, o mesmo ano em que o álbum foi lançado. Ele quase não frequentava as aulas. Em 1966, ele estava em regime de observação acadêmica. Passava o tempo todo na estrada, apresentando-se em pequenas cidades e ganhando 500 coroas por show. Ele vivia duas vidas, uma em salas de aula, a outra em palcos enfumaçados. Mais tarde, ele admitiu que se lembrava pouco desse período devido a um problema de memória revelado em 2009. Mesmo assim, essa época caótica deu origem ao seu primeiro grande sucesso. Em 1966, a canção Gabrielle, baseada em uma melodia russa, alcançou o primeiro lugar na Suécia. A música permaneceu na parada Svenskapen por semanas e alcançou o 5º lugar na Kvällstoppen, mas gerou controvérsia. A mídia russa os acusou de plágio. Ainda assim, foi lançado em 6 idiomas, incluindo alemão e finlandês. Não entrou nas paradas internacionais, mas Bjorn já era um nome conhecido na Suécia. Naquele mesmo ano, ele e Benny Andersson começaram a compor músicas juntos. A primeira tentativa deles, não é fácil de dizer, foi gravada pelos Hepstars, mas não conseguiu chegar ao Festival Eurovisão da Canção em 1969. No entanto, algo poderoso havia começado. Bjorn e Benny compunham juntos constantemente. Em 1968, eles criaram Ljuva Sextiotal, uma canção irreverente sobre os anos 60, interpretada por Britta Borg. Frequentemente, trabalhavam enquanto viajavam, às vezes até mesmo em viagens de carro longas. Bjorn disse que a conexão musical entre eles foi como amor à primeira vista. Em 1969, eles começaram a gravar seu primeiro álbum como dupla. Chamava-se Lika, que significa felicidade, e foi lançado em novembro de 1970. Bjorn cantou quase todas as faixas. Era algo profundamente pessoal, repleto de violão, e pronunciava o estilo pop que eles aperfeiçoariam mais tarde com o ABBA. Venderam apenas 10.000 cópias, mas algo estava mudando. No verão de 1969, durante uma turnê, Bjorn conheceu Agneta Fältskog em um café. Ela tinha apenas 19 anos e já era famosa pelo seu sucesso de 1967, Jag var så kär. Bjorn tinha 24 anos e sentiu-se imediatamente atraído por ela. Cantaram juntos uma música chamada To Live With You, e as suas vozes harmonizaram-se de uma forma que parecia natural. Ela acabara de terminar um noivado com um produtor alemão, o que virou notícia. Logo, eles se tornaram inseparáveis.
casaram-se em 6 de julho de 1971 em uma igreja tranquila em Wareham. Benny tocava órgão. Sua filha Linda nasceu em 1973. Seu filho Peter nasceu em 1977. Mesmo após o divórcio em 1979, a música deles continuou contando sua história. The Winner Takes It All não era apenas uma canção, era uma despedida. Em 1970, os 4 futuros membros do ABBA tiraram férias gratuitas no Chipre. Bjorn, Benny, Agnetha e Frida se hospedaram no Hotel Twiga Tower e fizeram um pequeno show para as tropas da ONU. Eles cantaram principalmente canções folclóricas suecas. Foi a primeira vez que os 4 dividiram o palco. Os 4 se deram bem, mas o começo foi tudo menos glamuroso. Eles nem se chamavam ABBA naquela época. O nome do grupo era um trava-línguas. Bjorn e Benny, Agnetha e Annie Fried, e seu primeiro single, People Need Love, foram lançados em junho de 1972. Na Suécia, teve um desempenho razoável, vendendo cerca de 50 mil cópias e chegando ao 17º lugar nas paradas. Mas fora da Suécia, a música não fez sucesso. As estações de rádio do Reino Unido e dos Estados Unidos ignoraram completamente a banda. Os críticos zombaram do som, dizendo que as harmonias eram cruas demais, a produção amadora demais e a vibe europeia demais. Por um momento, pareceu que o sonho tinha acabado antes mesmo de começar. Eles faziam show solo apenas para se manterem à tona. Bjorn admitiria mais tarde que a rejeição os magoou profundamente, mas em vez de desistirem, redobraram os esforços. Aquele fracasso em 1972 se tornou o impulso necessário para aprimorar cada nota, cada palavra, cada detalhe. Em 1973, Bjorn estava insistindo muito para que o nome do grupo fosse mudado. O nome longo não ficava na cabeça das pessoas, então ele sugeriu algo simples: ABBA. Eram apenas as iniciais deles, organizadas em um pequeno palíndromo perfeito. Agnetha, Bjorn, Benny, Annie Fried. Mas na Suécia, esse nome já pertencia a uma empresa de conservas de peixe fundada em 1838. As pessoas riram da ideia. Um grupo pop com o nome de Arenque? Parecia uma piada. A empresa de peixes também não ficou nada satisfeita. Eles concordaram em deixar a banda usar o nome, mas apenas se prometessem não os envergonhar. Os jornais promoveram concursos onde os fãs votavam no nome, alguns fazendo piadas sobre música suspeita. A imprensa sueca também não foi nada gentil. Alguns disseram que soava como um truque barato, até ridículo, mas Bjorn manteve sua posição. Ignorou as zombarias, registrou a marca e No Fim, o que parecia bobagem em 1973, se tornou um dos nomes mais icônicos da história da música. Naquele mesmo ano, as tensões explodiram dentro do estúdio durante a gravação de Ring Ring. As sessões começaram em 10 de janeiro no Metronome Studio, em Estocolmo. Bjorn assumiu o controle da produção, experimentando algo novo. Ele queria sobrepor sons como o Wall of Sound de Phil Spector, truques com a velocidade da fita, múltiplas sobreposições, texturas cruas que ninguém na Suécia havia tentado antes. Mas o empresário deles, Stig Anderson, não ficou satisfeito. Ele queria hits limpos e polidos, não experimentos sonoros. As discussões entre eles ficaram tão acaloradas e amargas que, certa vez, Stig saiu furioso do estúdio, revoltado porque Bjorn havia rejeitado suas letras, chamando-as de pomposas demais. Em um dado momento, Bjorn ameaçou desistir se não lhe fosse dada liberdade criativa. O projeto inteiro quase foi por água abaixo. No entanto, quando Ring Ring foi finalmente lançado, alcançou o primeiro lugar na Suécia e vendeu 100 mil cópias. Não foi um sucesso mundial, mas provou que algo estava funcionando. Mesmo assim, o resto do mundo não estava convencido.
Na primavera de 1973, Bjorn voou para Londres com fitas demo em mãos. Bateu à porta de mais de 10 gravadoras, Decca, EMI, Polydor, P e o EA, e tocou Ring Ring para elas. A maioria dos executivos sorriu educadamente e depois disse que era muito europeu, muito suave, muito kitsch. Um deles chegou a rir na cara dele, dizendo que esse tipo de música jamais venderia fora da Escandinávia. Nenhum contrato foi fechado. Bjorn voltou para a Suécia derrotado, falido e cheio de dúvidas. Eles mal conseguiam sobreviver com shows locais, recebendo apenas 5.000 coroas por apresentação. Os figurinos, os sotaques, as melodias animadas, tudo neles era visto como um problema. Apenas um pequeno contrato surgiu na Austrália, onde Ring Ring alcançou o 32º lugar em outubro. Não era muito, mas manteve a chama acesa. E então chegou o dia 6 de abril de 1974, o Festival Eurovisão da Canção em Brighton, o momento em que tudo mudou. Eles apresentaram Waterloo com trajes deslumbrantes, com Bjorn empunhando uma guitarra prateada em forma de estrela que brilhava sob as luzes. Houve até um susto de última hora. O maestro da Suécia usava uma fantasia de Napoleão, que quase apresentou defeito no palco. Mas nada conseguiu deter a energia. Eles venceram com 24 pontos, apenas 6 a mais que Olivia Newton-John, do Reino Unido. Foi a primeira vitória da Suécia no Festival Eurovisão da Canção e transformou o ABBA em estrelas globais da noite para o dia. Estranhamente, aquela guitarra prateada desapareceu após o show e nunca mais foi encontrada. Alguns dizem que hoje ela poderia valer milhões. Em 1975, eles estavam constantemente na estrada, em turnê pela Escandinávia, tocando em parques ao ar livre, mesmo com mau tempo. As multidões enlouqueceram. Na Austrália, SOS dominou as paradas musicais por 7 semanas consecutivas, vendendo 500.000 de cópias. Mamma Mia foi ainda maior, atingindo 1 milhão de cópias vendidas até o final do ano. Mas com a fama veio o caos. Sydney, fãs invadiram os saguões dos hotéis. Agnetha, sobrecarregada por perseguidores e ameaças, se escondeu em seu quarto. Sua ansiedade disparou. A pressão quase a esmagou. Naquele mesmo ano, Bjorn negociou seu primeiro grande avanço nos EUA. A Atlantic Records os contratou em maio de 1976, depois que Waterloo chamou a atenção do presidente da gravadora. Os Estados Unidos não foram fáceis. As estações de rádio ainda achavam que o som deles era muito chiclete. Mas Dancing Queen, lançada em 1976, mudou isso. Tornou-se o único sucesso número 1 da banda nos Estados Unidos e liderou as paradas em 15 países. Frida chorou na primeira vez que ouviu a música. Foi simplesmente belíssimo. Eles gravaram usando sintetizadores Moog e adicionaram mais de 100 horas de overdubs. Quase os levou à exaustão. O álbum Arrival foi lançado em outubro e vendeu 1 milhão de cópias na primeira semana. Em 1977, eles lançaram o álbum com músicas como The Name of the Game, que Bjorn escreveu após passar por terapia. Ele usou suas lutas emocionais reais para moldar as letras, revelando uma vulnerabilidade que o ABBA nunca havia mostrado antes. Elas chegaram a apresentar um mini musical chamado A Garota dos Cabelos Dourados, durante a turnê, com Agnetha e Frida usando perucas loiras. Alguns espectadores não entenderam de imediato, mas com o tempo, isso se tornou uma parte fundamental da narrativa. Em seguida, veio a maior turnê da banda até então, a América do Norte, no outono de 1979. De Nova York a Vancouver, eles tocaram em arenas lotadas. Bjorn assumiu os vocais principais em Does Your Mother Know?, cantando versos sobre rejeitar um admirador mais jovem, o que causou bastante polêmica. Foi a única turnê que fizeram na América do Norte. O filme arrecadou o equivalente a $10 milhões hoje em dia.
Mas, nos bastidores, as coisas estavam desmoronando. O casamento de Björn e Agneta estava em crise. Em julho daquele ano, o casamento terminou em divórcio. Eles tiveram 2 filhos, Linda, nascida em 1973, e Peter, em 1977. A separação foi conturbada. Björn escreveu The Winner Takes It All em junho de 1980, colocando toda a sua dor na letra, e Agneta teve que cantá-la. Ela descreveu o momento como um dos mais difíceis de sua vida. Ela estava no estúdio, cantando as palavras do ex-marido, versos sobre deuses frios e dados rolando, e de alguma forma, ela conseguiu torná-las belas. Em novembro de 1980, algo estranho aconteceu. O ABBA lançou um álbum chamado Super Trooper, justamente quando tudo em suas vidas pessoais estava desmoronando. Björn Ulvaeus escreveu a música título como uma forma de lidar com o cansaço que sentia devido às constantes apresentações. Ele se sentia completamente sozinho, mesmo estando no palco diante de milhares de pessoas. Isso transparece na letra da música quando ele diz: "Eu estava farto de tudo." Nos bastidores, o casamento de Björn com Agneta Fältskog já estava em crise. Havia rumores de casos extraconjugais, distanciamento emocional e brigas demais. Mesmo assim, quando Super Trooper foi lançado, foi um sucesso estrondoso. Chegou ao primeiro lugar em 9 países. Só no Reino Unido, recebeu mais de 1 milhão de encomendas antecipadas, algo inédito. No final daquele ano, tinha vendido 709 mil cópias apenas no Reino Unido, tornando-se o 4º single mais vendido de 1980. O álbum completo ultrapassou a marca de 1 milhão de cópias vendidas no Reino Unido. Mas, mesmo com todo esse sucesso, algo não parecia certo. A energia do grupo estava se esgotando. Benny Andersson e Annie Fried Lyngstad também estavam enfrentando problemas. Björn disse mais tarde que o cansaço estava se transformando em conflitos criativos. A música ainda era alegre, mas a banda em si estava se desfazendo aos poucos. Então, em novembro de 1981, eles lançaram outro álbum chamado The Visitors. Mas este álbum era completamente diferente. Era mais sombrio, mais sério. As letras de Björn agora falavam abertamente sobre divórcio, dor e solidão. Nessa altura, ele e Agneta já tinham se divorciado em julho de 1980. As canções One of Us e When All Is Said and Done soavam como cartas para alguém que você amou, mas com quem não pôde ficar. Havia também uma estranha sensação de medo na canção The Visitors, como se alguém estivesse te observando. Esse medo fez com que a União Soviética proibisse o álbum em 1982. Eles não gostaram do que ele sugeria. A banda havia gravado tudo entre março e novembro de 1981 em Estocolmo, mas o estúdio já não era o mesmo. Corriam rumores de bebedeiras, casos extraconjugais e brigas. A voz de Frida na faixa título estava tão carregada de ansiedade que quase se podia sentir seu peito apertando. Mesmo assim, o álbum vendeu mais de 2 milhões de cópias. Só na Alemanha, vendeu 1 milhão de cópias. Nos EUA alcançou o 29º lugar, mesmo não tendo o som animado característico do ABBA. E, pela primeira vez na história, um álbum do ABBA foi gravado digitalmente. As canções de Björn soavam como alguém se despedindo. Ele também estava vendo Benny e Frida se distanciarem. E assim, sem nenhum grande anúncio, The Visitors se tornou o último álbum de estúdio deles pelos próximos 40 anos. Em 11 de dezembro de 1982, algo chegou ao fim silenciosamente. O ABBA fez o que seria sua última apresentação pública em um programa britânico chamado The Late Late Breakfast Show, ao vivo de Estocolmo. Logo em seguida, Björn disse aos repórteres que a banda entraria em um hiato. Ninguém disse que seria permanente, mas parecia que seria.
Nessa altura, ambos os casais já estavam divorciados, Bjorn e Agneta, em 1980, Benny e Frida em 1981. A banda estava sem energia. Bjorn chegou a dizer que o estúdio não parecia mais vivo. Em 1983, eles venderam suas ações da Polar Music. Eles falaram sobre uma possível reconciliação em 1983 e 1984, mas nada aconteceu. O último single da banda, The Day Before You Came, não fez sucesso na Suécia, alcançando apenas a 11ª posição. Bjorn disse certa vez que, se tivesse sido um sucesso, eles poderiam ter continuado, mas não continuaram. Nos 39 anos seguintes, houve silêncio. Em 2021, eles voltaram com músicas novas, mas Benny deixou claro: "É isso aí", disse ele. Não haveria mais nada depois disso. O que mais doía era que, em 1982, eles ainda vendiam milhões, mas, por dentro, estavam simplesmente exaustos demais para continuar. 2 anos depois, em 1984, Bjorn e Benny começaram um novo capítulo. Eles se uniram a Tim Rice e criaram um musical chamado Chess, que abordava a Guerra Fria. A música era complexa, dramática e repleta de tensão. Uma das canções, One Night in Bangkok, tornou-se um enorme sucesso. Alcançou o 3º lugar na Billboard Hot 100 e foi número 1 na Alemanha, Suíça e Austrália. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Outra canção, I Know Him So Well, interpretada por Elaine Paige e Barbara Dixon, tornou-se o dueto feminino mais vendido na história do Reino Unido, com 900 mil cópias vendidas. O musical começou como um álbum conceitual em 1984 e estreou em Londres em 1986. A peça ficou em cartaz por 3 anos, mas quando chegou a Broadway em 1988, as coisas não correram bem. Durou apenas 68 apresentações e deu um prejuízo de 6 milhões de dólares. Mais tarde, Bjorn disse que trabalhar no musical o fez lembrar da tensão que sentiu durante os últimos anos do ABBA. Mesmo assim, Chess se tornou um clássico cult, especialmente entre os fãs do jogo. Em 2009, Bjorn ajudou a inaugurar algo pessoal, o Museu ABBA, em Estocolmo. Foram anos de planejamento. A ideia original era inaugurar em 2008, mas isso não aconteceu devido a problemas financeiros. Quando finalmente abriu as portas em 7 de maio de 2013, tornou-se um lugar onde os fãs podiam entrar no mundo do ABBA. O museu contava com mais de 500 itens originais, figurinos, discos de ouro e até mesmo a mesa de mixagem original do Polar Studios. Bjorn acrescentou toques pessoais, como uma réplica da cabana de composição na ilha de Vigsø. Em apenas 5 anos, recebeu 1 milhão de visitantes. O museu arrecadava mais de 10 milhões de dólares por ano apenas com a venda de ingressos. Os ingressos custavam 299 coroas suecas, cerca de 28 dólares. Uma das atrações mais surpreendentes era que os fãs podiam cantar karaokê com hologramas do ABBA. Bjorn disse que era estranho ver uma versão digital de si mesmo, como encarar um fantasma. Mas o museu também ajudou a economia de Estocolmo, gerando 50 milhões de dólares por ano com o turismo. Em 1999, algo inesperado aconteceu. Bjorn foi co-criador de um musical chamado Mamma Mia, usando 22 canções do ABBA para contar a história de uma jovem que tenta encontrar seu pai antes do casamento. Estreou em Londres em 6 de abril de 1999 e esgotou imediatamente. Ninguém esperava que fizesse tanto sucesso. Bjorn achava que isso prejudicaria a imagem do ABBA, mas o projeto se tornou um fenômeno global. Em 2025, já havia arrecadado mais de 4 bilhões de dólares. A versão cinematográfica de 2008, com Meryl Streep,
faturou 144 milhões de dólares. Foi assistido por 65 milhões de pessoas em 50 produções diferentes e em 16 idiomas. A temporada na Broadway, de 2001 a 2015, arrecadou 624 milhões de dólares. Em 2025, novas remontagens faturavam $1 milhão por semana. Bjorn usou sua parte do dinheiro para investir em outras coisas. Embora muitas pessoas o considerassem um musical leve e inspirador, alguns críticos perceberam algo mais profundo. Grande parte da emoção do espetáculo vinha da própria dor de Bjorn, especialmente dos divórcios que marcaram sua vida. Na década de 2000, Bjorn começou a usar seus ganhos com o ABBA com mais cautela. Ele chegava a ganhar entre 2 e 3 milhões de dólares por ano apenas com direitos autorais. Mas, depois de alguns investimentos ruins na década de 1980, ele aprendeu a ser cauteloso. Em certo momento, ele perdeu $1 milhão em um projeto fracassado. Então, ele investiu seu dinheiro em imóveis e tecnologia. Comprou uma casa de $7 milhões em Lidingö, com painéis solares e sistemas ecológicos. Ele também ganhou uma cobertura de $5 milhões em Londres por trabalho. Em 2007, investiu na Viaplay, um serviço de streaming sueco, justamente quando a música digital estava decolando. As músicas do ABBA eram reproduzidas 1 bilhão de vezes por ano no Spotify. Ele também apoiou empresas de energia verde e ingressou em uma empresa chamada Alm Equity em 2016 para ajudar a construir casas ecológicas. Em 2023, seu portfólio incluía um iate de $2 milhões e um Tesla Model S. Ele disse que não se tratava mais de luxo, mas sim de viver de forma responsável. Então, algo profundamente pessoal aconteceu. Em fevereiro de 2022, após 41 anos de casamento, Bjorn e sua segunda esposa, Lena, anunciaram o divórcio. Eles tiveram 2 filhas juntos, Emma, nascida em 1982, e Anna, nascida em 1986. Bjorn afirmou posteriormente que estava lutando contra a solidão. Ele começou a fazer terapia. Isso o fez lembrar de seu primeiro divórcio de Agneta em 1980, que inspirou a música The Winner Takes It All. Mas então, algo mudou. Em 2021, enquanto promovia a viagem do ABBA, ele conheceu alguém novo. O nome dela era Christina Sass. Ela tinha 51 anos. Eles se casaram em 21 de setembro de 2024 em Copenhague. Foi uma cerimônia pequena e íntima e, surpreendentemente, a comediante Sandy Toksvig a oficiou. Eles se conectaram rapidamente, principalmente por meio da música e do amor compartilhado por viagens. Mas nem todos reagiram positivamente. A diferença de idade de 28 anos causou alvoroço. Algumas pessoas apoiaram o casal, outras não foram tão gentis. Em janeiro de 2025, Bjorn concedeu uma entrevista franca ao The Times. Ele não se esquivou da controvérsia. Disse que teve sérias hesitações no início. Não por causa dela, mas por causa de como o mundo poderia reagir. Ele admitiu que temia ser julgado, chamado de clichê, ou pior. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Ele disse que este não era apenas mais um relacionamento. Era o período mais feliz da sua vida. Ele atribuiu a Christina o mérito de ter trazido um novo tipo de energia para a sua vida, especialmente depois do divórcio. O casamento deles foi discreto, mas repleto de toques pessoais. Até a música Waterloo tocou baixinho ao fundo, e Christina não era qualquer uma. Antes de entrar no mundo corporativo, ela trabalhava com refugiados. Agora, eles formam uma família composta e vivem uma vida incomum, mas surpreendentemente realista. Em 2025, os tabloides ainda comentavam o assunto. A lua de mel deles, por si só, já foi notícia.
Segundo relatos, custou 2 milhões de dólares e aconteceu nas Maldivas. Mas o que realmente chocou as pessoas veio à tona em março de 2025. Foi então que Bjorn falou novamente. Desta vez, ele revelou algo mais pessoal. Disse que a diferença de idade não era apenas um problema público. Também foi algo privado. Ele sofreu muito. Em 2023, chegou a fazer terapia. Ele confessou que tinha sérias inseguranças em relação ao envelhecimento. Temia que Christina acabasse por deixá-lo, mas ela não o fez. Ela o tranquilizou e aos poucos aquelas dúvidas foram se dissipando. Ele falou sobre um cruzeiro que fizeram para a Antártida em 2024, chamando-o de um dos momentos mais bonitos de sua vida. E num momento que pegou muitos de surpresa, ele brincou dizendo que seu índice de felicidade pessoal costumava girar em torno de 60% em casamentos anteriores. Agora, com Christina, ele afirmou que a taxa de aprovação era de 95%. E então veio o sucesso. Só no primeiro ano, o programa arrecadou mais de 150 milhões de dólares. Em 2025, já havia vendido 1 milhão de ingressos. Em uma palestra do TED em 2023, Bjorn admitiu que não tinha sido fácil. A tecnologia apresentou problemas diversas vezes. Problemas técnicos com o Avatar atrasaram a inauguração em meses. Mas quando finalmente funcionou, foi mais do que apenas um concerto. Foi um renascimento. A música do ABBA voltou a ganhar popularidade, com um aumento de 85% nas reproduções no Spotify. E para Bjorn, pessoalmente, o projeto significou algo mais. Em 2024, ele afirmou que o ABBA Voyage o salvou emocionalmente após o divórcio. O espetáculo tornou-se um símbolo de resiliência. E agora, há planos para levá-lo a Las Vegas em 2026, com previsões de que poderá arrecadar mais 100 milhões de dólares.